Vamos lá, então como o pessoal está entrando aí, vou esperar mais 2 minutinhos para a gente começar. Ó, 7h28, 7h30 a gente começa, tá? Como deu essa confusão do pessoal não conseguir entrar aí? Pessoal, vocês conseguiram entrar aí? Quem estava ruim conseguiu entrar? Sim, professor. A gente tá eu entrei aqui pelo link. Maravilha. Show. Ok, então vamos começar, vai. Então, eu acho que já todo mundo já conseguiu a conexão aí. Deixa eu ver, nós estamos em quantos? Iniciou a gravação? Ainda não, vou começar. Então vamos lá, vamos começar. Parari, parará, já vamos botar para gravar o bagulho aqui, porque senão o bagulho fica tenso e não grava, aí vai. Pronto, tá gravando. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar. Primeiramente, boa noite a todos. Como vocês estão? Vocês estão bem? Tudo sob controle? Todos em casa, bonitinhos, sem quarentena, sem festas clandestinas. Certo? Certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Todo mundo vendo aí, ó, tem microfone aberto, hein? Obrigado. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor chegou a enviar o material? Acho que era os Não, slides da aula passada. Não enviei. Tá beleza. Vou enviar tudo agora. Terminar nossa aula, eu envio a da aula passada e dessa aula. Envio das Show duas. de bola. Beleza, Tá? obrigado. Acabei passando e me enrolei e esqueci de mandar, mas eu já mando a de hoje e a da semana passada. Ok? Tranquilo, obrigado. Vamos lá, vamos começar. Para a gente começar a estudar química, tá? Eu não tenho como estudar química sem estudar atomística. O que é atomística? Vamos pensar. Primeiro, tá todo mundo vendo aí a apresentação atomística? Sim ou não? Não. Sim. Eu tô vendo. Sim, professor. Sim, então beleza. Então, para quem não está vendo, vai atualizar aí. Às vezes demora um pouco para atualizar. Tá? Então vamos lá. Atomística. O que é atomística? Atomística é o estudo dos átomos. Nós vamos estudar os átomos, todo o histórico, da onde ele veio, da onde ele não veio, o que ele é,
como ele é, como ele se comporta, aonde ele existe, onde tem átomo, onde não tem átomo, e nós vamos discorrer isso aí. Pergunto para vocês, antes da gente começar, o que é átomo? Um de cada vez, sem bagunça, hein? O que é átomo? A menor parte da matéria? Maior parte da matéria. Mais alguém? O que é átomo? Átomo é uma partícula, não é, professor? É uma partícula. Ok, mais alguém? O que é átomo? Como é que é? Falhou o microfone aí. O que é? Uma partícula indivisível? Partícula indivisível, ok. Quem mais? Então vamos lá. O que é átomo? Átomo é a menor partícula indivisível da matéria, ok? Então, se eu pegar qualquer coisa que existe na face do universo, não é na face do planeta, na face do universo, e pegar, dividir, pegar a menor porção, vou chegar no átomo, ok? Todo o universo, não é todo o planeta, é todo o universo é formado de átomos, ok? Então, átomo é a menor partícula indivisível da matéria. Para a gente estudar um pouquinho de átomo, eu vou passar um pouquinho do histórico, do histórico atômico. Como é que se chegou ao que hoje é o átomo? Tá? Então, vamos lá. Lá em 400 a.C., Demócrito disse o seguinte, a matéria não pode ser dividida infinitamente. Cara, vai chegar uma hora que eu vou ter... Isso há 400 anos antes de Cristo. O cara já pensou assim, vai chegar uma hora que eu vou dividir as coisas, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir dividir mais. Ok? Isso lá há 400 anos de Cristo já tinha a ideia do átomo. Opa, tem alguma coisa que eu não consigo dividir mais. A sua câmera tá ativa. Minha câmera está ativa. Do Pablo. Ele tá ativo. Valeu, irmão. Obrigado. Beleza? Importante é passar o perfume, Pablo. Se você aparecer e tiver com perfume, beleza, sem problema. Não, só tô trocando uma fralda aqui só. Faz parte. Não basta ser pai, tem que participar. Então, vamos lá. A matéria tem um limite com as características do todo. Então, vamos lá. Lá atrás já se pensava, peraí, você tem uma característica, por exemplo, o ferro. Se eu pegar o ferro e quebrando ele, eu vou chegar numa menor partícula que tem a característica do ferro. Se eu fizer a mesma coisa com o alumínio, por exemplo, vou cortar e vou chegar na característica do alumínio, do carvão, e assim sucessivamente. Ok? Leucipo, lá no século V a.C., tá? Dizia o seguinte, esse limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam ser mais divididas. Os átomos indivisíveis. Então, já no século V a.C., já se colocava, opa, tudo tem alguma coisa, vai chegar numa hora que eu não vou conseguir dividir mais, que são os átomos indivisíveis. Ok? Então, Aristóteles, os caras já brigavam. Naquela época, os caras já brigavam já. Então, Aristóteles, deixa eu só ver como é que está aqui o negócio aqui. Beleza. Então, Aristóteles já pegava assim, não, peraí, o Demócrito, não é bem assim, não é o átomo. Então, eu tenho 4 elementos básicos que compõem tudo, ar, fogo, terra e água. Tudo é formado disso.
que toda matéria era contínua e composta por 4 elementos: terra, ar, água e fogo. O modelo de Demócrito, tá? Lembra o que o Demócrito falou? Vou voltar um slide aqui, ó. O Demócrito falou, existe alguma coisa que não para de dividir. Chega uma hora que eu não consigo mais. O modelo de Demócrito permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. O que é na sombra? É ou não é? Não é, não é, não sei, quem sabe, não tá certo. E aí um cientista, de praticamente 400 anos de Cristo, depois de 20 séculos, um tal de Dalton falou assim, opa, você sabe que Demócrito não está errado? Então a ideia permaneceu 2.200 anos depois. Em 1808, Dalton retomou a sua perspectiva de a experimentação. Então, o que Dalton falou? Opa, realmente, Demócrito está certo. Como é que é o átomo? O átomo é uma coisa que eu não consigo dividir e ele tem uma forma esférica, maciça, indivisível e indestrutível, como se fosse uma bola de bilhar. Então, Dalton lá atrás falou assim, opa, menor partícula é uma bola de bilhar. Cara, uma bola de bilhar pequena, né? Tem o aspecto de uma bola de bilhar. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Então, o que ele falou? Opa, eu tenho uma bola de bilhar de cloro, uma bola de bilhar de sódio, eu vou juntar os dois, eu vou formar o cloreto de sódio. Então, vamos lá. Os átomos não são criados nem destruídos. Apenas troca de parceiros para produzirem novas substâncias. Isso aí ainda continua esse conceito, tá? Problema no modelo. Ele não explicou a eletricidade nem a radioatividade. Até aí, até Dalton, não se conhecia a radioatividade, ok? E muito menos eu não consegui explicar a eletricidade. E aí, continuando, Thomson, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tal. 1808, que Dalton propôs o modelo atômico, né? Um pouco depois, Thomson, que é o modelo de pudim de passa. Por que pudim de passa? Porque é um pudim onde você consegue ver as passas assim por cima, tá? Propôs o seguinte, ok, ô Dalton, você não está errado, você está certo, mas eu vou dizer o seguinte, essa esfera, essa bola de bilhar tem carga. Tem uma carga positiva homogeneamente distribuída. Em 1556. Então, basicamente, o quê? 50 anos depois, vai. Incrustada nessa gelatina estariam os elétrons, de carga negativa. Então, peraí. Thomson pegou o esquema de Dalton e falou assim, opa, Dalton, você está certo. Porém, essa sua bola de bilhar, ela tem carga positiva e negativa em cima, tá? Continua sendo indestrutível, porém a carga do átomo seria igual, a carga total do átomo seria igual a zero. Isso permanece, tá? O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908. Olha que coisa louca. 100 anos depois que Dalton falou assim, opa, modelo atômico é uma bola de bilhar, Rutherford falou assim, opa, não é bem assim. Então, o que Rutherford
ele descobriu? Rotem estudava raios emitidos por uma ampola de Crookes. Repetidamente notou que os raios desconhecidos saíam dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas, que é o conceito do raio-x, tá? Como os raios eram desconhecidos, não sabia que raio era esse, então raio-x, que até hoje esse termo raio-x ainda é válido. Vou fazer um raio-x. Então, eram os raios radioativos que saíam, que ninguém sabia o nome, botou raio-x. Um raio-x, raios qualquer, tá? Becquerel tentava relacionar a fosforescência de minerais à base de urânio com raio-x. Lá, Becquerel, em 1900 e quebradinho aí, já falava, opa, urânio, que a gente sabe hoje que ele é radioativo, mas até aí ninguém sabia isso, tá? Pensou que dependiam da luz solar. Num dia nublado, guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto espesso. Mesmo assim, revelou uma chapa fotográfica. Ok? Então, foi aí que falou assim, opa! Os elementos, eles também eles emitem um tipo de raio. Que tipo de raio? Eu não sei, um raio X. Raio X. E assim ficou, e aí foi o primeiro conceito de radioatividade que a gente conhece. Ok? Casal Curie e a radioatividade. Essa é a minha mestra em química, Marie Curie. A Marie Curie, a mulher era fodida, mano. A mulher morreu de 1867 a 1934. Lá em 1900, ela com o marido dela, Pierre Curie, que são o pai e a mãe da radioatividade, descobriu o quê? Que existia radioatividade. Então, Curie, o casal Curie estudou muito o polônio. Tá? Curie, Marie Curie, a mulher ganhou 2 prêmios Nobel. Ela ganhou Nobel de Física e Nobel de Química. A mulher era fodida, mano. Isso em 1900. A gente considera, os químicos consideram ela como a rainha da química aí. Tá? Descoberto como o polônio, em homenagem à terra natal de Marie, que era a Polônia, né? A Marie Curie era polonesa. E o rádio de radioatividade. Ambos de importância fundamental, de grande avanço, seus estudos imprimiram ao conhecimento a estrutura da matéria. Ok? Um adendo, Curie, uma curiosidade, o caderno que era utilizado para fazer as anotações de Curie, ele é guardado numa caixa de chumbo, porque o caderno é radioativo. Tanto é que Marie Curie morreu por causa de câncer, por causa da radioatividade, por causa dos estudos de polônio e rádio. Ela pegava e botava o polônio no bolso do jaleco para estudar. Material radioativo, ela andava no bolso. Olha que legal. Acabou morrendo por causa da radioatividade, né? Então, vamos lá. Rutherford. Vamos voltar no Rutherford. Convencido por Thomson, começa a pesquisar materiais radioativos. E aos 26 anos de idade, 26 anos de idade, eu já estava formado em química com 26 anos. Mas, o cara com 26, ele descobre a radioatividade lá no passado, Notou que havia 2 tipos de radiação, uma positiva, alfa, e outra negativa, beta. Assim, inicia-se o processo para a determinação do novo modelo atômico. Então, Rutherford, lá no passado, ele descobriu o quê? Opa, dentro dessa pizziroca de átomo, existe positivo e negativo. Então, qual foi o experimento do Rutherford? O experimento do Rutherford foi o seguinte:
Ele pegou o polônio, botou num bloco de chumbo aqui e abriu e deixou ele emitir radiação, tá? Blocos de chumbo com um orifício, tinha um orifício aqui pequenininho. Então passou um pequeno orifício com a radioatividade do polônio. E aqui, o que ele colocou? Ele colocou uma lâmina de ouro extremamente fina. E uma base de revelação aqui. O que Donzo descobriu? Que dependendo do raio, os raios iam para um lado ou para o outro. Ele não tinha uma coisa correta. Então, o que ele falou? Opa, tem alguma coisa no tal do átomo que muda a direção de um lado ou do outro. Não é uma coisa certinha, tá? Então, o que Rutherford chegou à conclusão? A maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem ter desvio. E algumas partículas alfa sofreram desvios de até 90 graus ao atravessar a lâmina de ouro, ou seja, elas retornaram. Então, como explicar isso aqui? Eu consigo explicar isso. O Rutherford virou e falou assim, opa, então já sei o que está acontecendo. Ei, Rutherford descobriu o átomo. Que é o modelo atômico que a gente entende até hoje. Ok? Espera um pouquinho, pessoal. Alô? Engano. Então, vamos lá. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central, o núcleo, com massa bastante pronunciada. Então, Rutherford virou e falou assim, opa, então o meu átomo ele tem um núcleo que tem carga positiva. Então, eu vou chamar essa carga positiva que tem no núcleo do quê? De próton. E esses elétrons estariam girando. Por que estariam girando? Porque ele percebeu o seguinte, que quando colocava o raio de polônio radioativo, cada hora os raios refletiam na lâmina de ouro de um lado. Falei, opa, então o que ele pensou? Eu tenho alguma coisa que está girando ali, que uma hora bate o raio vai para um lado, na outra hora bate no outro, não é uma coisa correta. Então ele chegou numa conclusão que existia uma eletrosfera girando ao entorno do núcleo, ok? Que ele chamou o que tinha nessa eletrosfera de elétron, tá? Ok? E aí chegou-se... para os físicos, toda a carga elétrica em movimento, como os elétrons, também perde energia na forma de luz, diminuindo sua energia cinética e a consequente atração entre os prótons. Pessoal, ó, importante, segura essa aí, ó. O átomo, Rutherford detectou que o átomo ele tinha uma carga positiva aqui no meio, certo? E o quê? E uma carga negativa rodando aqui fora, que era o elétron, tá? Que foi dado depois o nome de elétron. Lembrando que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, o que segura o elétron voando aqui? A carga positiva do núcleo. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui para a gente chegar numa conclusão. Deixa eu passar aqui, que aqui é muita... Então, vamos lá. Postulado de Bohr. Tá? Então, quando a gente fala em camada, em eletrosfera, Bohr
identificou o seguinte, que essa eletrosfera não existe somente uma camada. Existem até 7 camadas de elétrons nesse átomo, ok? Que são os níveis de energia, ok? Certo? Então, falou, opa, tem níveis de energia, tem vários átomos, tem vários elétrons aqui. Aqui é a história de fóton. O que é um fóton? Vamos pensar aqui sabe aquelas estampas fosforescentes, sabe? Fosforescentes, sim ou não? Sabe do que eu estou falando? Sim. Sim, quando eu ilumino, depois que passa a luz, ela continua brilhando. Então, o que acontece? Eu tenho alguns compostos que eles são sensíveis à luz. Então, o que acontece? Quando eu forneço luz para esse elemento, nós consideramos que ele é um elemento fotossensível, tá? Que ele tem sensibilidade à luz. O meu elétron, são várias camadas aqui, eletrônica, o meu elétron, ele vai o quê? Ele vai ficar excitado, ele vai ficar muito louco, ele vai ficar, ui, eu tô excitadinho. E o que ele vai falar? O elétron, ele vai passar de uma camada eletrônica para outra. Por quê? Porque ele recebeu excitação. Excitação o quê? Na forma de luz. Ele passou por uma camada, ok? Eu forneci energia, ele passou por uma camada maior aqui, mais longe. Quando eu cesso essa energia, o que acontece? O meu elétron fica assim, eu não tenho mais aquela excitação, não tenho mais aquela força, vou voltar para o meu lugar onde eu estava. Aí o elétron pega e volta. Mas toda aquela energia que a luz forneceu para ele subir, na hora que ele voltou, ele libera, ele devolve essa energia. Essa energia o quê? Em forma de luz. Então, eu dei luz, o elétron passou da camada. Ele estava numa camada, ele deu um pulinho, fez assim, passou. Eu cessei a luz, ele, não preciso mais, ele voltou. Só que quando ele voltou, ele vai devolver essa luz que ele forneceu. Então, essa luz é dada na forma de fosforescência. Ok, senhores? Isso é claro para todos, sim ou não? Sim. Sim? Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar aí. Ok? Certo? Então, ele volta na forma de fóton de luz. Se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que elas não se repelem? Opa, pessoal, parou. Vamos parar tudo aqui, ó. Para tudo nesse momento. A grande sacada de ciências exatas, por isso que eu fiz exatas, por isso que eu gosto de química, física, matemática, engenharia, ciência exata, não tem que nem português. Mas pode ser assim? Mas pode ser assim, pode não ser assim. A química é uma ciência exata, não tem si. Eu acabei de falar, há uns minutos atrás, que cargas e mesmo sinal, eles se repelem, certo? Sim ou não? Sim. Ok. Dentro do núcleo, o que eu tenho dentro do núcleo? Próton. Nêutron. E eu tenho nêutron. Perfeito. O que é o nêutron? O nêutron dentro do átomo, tá? Chadwick que descobriu o nêutron. O que é o nêutron? Para a gente fazer uma comparação esdrúxula aqui, não tem nada a ver, o nêutron seria como se fosse a cola do núcleo. Mas não é bem a cola do núcleo. O que acontece? Duas cargas de sinais, de mesmos sinais, se repelem, certo? Sim ou não? Sim. 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 Só que se um próton tiver grudado no outro, o que aconteceu? Chadwick virou e falou assim, opa, eu não tenho só próton, eu tenho alguma coisa sem carga entre os prótons que não faz que os prótons se repilam. Então, o que acontece? Ele descobriu o nêutron. Então, o nêutron é uma partícula sem carga que tem no núcleo atômico, ok?
que faz com que um próton e outro não se repilam, não saia voando. Ok? Certo? Sim ou não? Certo. Por quê? O que acontece? Vou botar uma hipótese aqui, pessoal. Se dentro do núcleo atômico, um próton encostar no outro, o que acontece? Explode. Explode! Exatamente isso. Esse é o conceito da fissão nuclear. É a quebra nuclear. Eu quebro o núcleo. Quando eu quebro esse núcleo, eu tenho uma liberação de energia muito alta. Certo? Eu tenho essa liberação de energia muito alta e eu libero radioatividade. Sim. Isso seria, então, a bomba nuclear? Isso seria a bomba nuclear. Exatamente. A fissão nuclear. Ok? Só que quem eu quebro aqui? Eu quebro o urânio. O urânio é muito grande. Ele tem um núcleo muito grande aqui. Ele é urânio enriquecido, que a gente ouve falar assim, o Irã está enriquecendo urânio. Mas não pode, não podia, porque é só para fins não bélicos, mas esse urânio pode ser usado para fazer bomba também, tal. O que é urânio enriquecido? O urânio enriquecido é o urânio instável que eu faço. É um urânio que facilmente eu consigo tirar um nêutron aqui e fazer com que ele fique instável e exploda. Ok? Certo? Então, aqui, ó, o nêutron é o responsável pela estabilidade do átomo. Se eu não tivesse o nêutron, o meu átomo seria instável. Ok, senhores? Sim ou não? Ok. Beleza? Então, aqui tem os subníveis de energia. Eu vou falar de uma outra forma aqui. Aqui, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Então, vamos lá. O que eu tenho no átomo? O átomo eu tenho 3 coisas. Quais são as 3 coisas que eu tenho no átomo? Próton, nêutron e elétrons. E elétrons. Próton tem carga? Positiva. Elétron tem carga? Negativa. Nêutron tem carga? Nêutron, é isolante. Nêutron, não tem carga, é o isolante. Isso. Tem gente de elétrica na sala ou não? Sim, tem eu. Não. É o isolante. É o isolante. O nêutron é o isolante do sistema. Ok? É o que vai isolar para não dar curto. Para a gente parafrasear e entender um pouquinho melhor. Certo? Agora, Linus Pauling. Linus Pauling, ele é um químico relativamente novo. Se você for ver aqui, ele morreu em 94. Em 94, muita gente já tinha nascido. Eu já estava velho já em 94. Em 94 já estava velho já. Foi o Linus Pauling, ele ganhou, Linus Pauling, só fazendo um adendo, Linus Pauling ganhou 2 prêmios Nobel. Ele ganhou um prêmio Nobel de Química por essa descoberta dos subníveis de energia, e Linus Pauling ganhou um prêmio Nobel da Paz. Que Linus Pauling ele era um grande ativista pela paz, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz também, tá? Então, o que Linus Pauling falou? Falou assim, opa, eu tenho subníveis de energia onde eu tenho meus átomos, onde eu tenho meus átomos, eu tenho meus elétrons, ok? Como é que funciona isso? Tá? Então, vamos pensar aqui. Deixa eu... Deixa eu... Eu vou voltar aqui, eu vou descompartilhar a minha tela, eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês. Aqui, ó. Não saem daí, vocês são muito importantes para nós. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Professor, sim. Acabei bugando um pouquinho. É tipo próton com elétron, esse rejeito, né?
Não. é esse um, é verdade. O que se rejeitam? Cargas de mesmo sinal. O sinal... Certo? Positivo com positivo, eles se repelem. O que é positivo com positivo? Vamos lembrar aqui, ó. Eu vou fazer uma explicação fácil para a gente entender. Sabe ímã? Ímã, dependendo do lado que você põe um ímã, ele não vai grudar, certo? Sim ou não? Por que ele não gruda? Porque naquele pedaço que eu tenho, que ele não vai grudar, eu tenho duas cargas positivas ali. Uma do lado da outra. Então, ela não vai juntar. Eu tenho que virar o ímã, que aí eu vou ter um positivo com um negativo. Certo? Esse é o que acontece dentro do átomo. Ô, professor. Sim. Pode falar. Posso dar uma explicação meio grosseira? Não sei se vai fazer sentido. Por favor. Quando você vai ligar a bateria, que você encosta aos polos lá, ele dá um estouro, né? Certo. Positivo com negativo. Que reação que é essa? Na realidade, não é uma reação. O que acaba acontecendo? Você diz o quê? Quando eu pego os dois polos e dou aquela faísquinha que todo mundo gosta de fazer, vai... Isso. Certo? Meu, ali eu estou passando corrente elétrica ali. Não tem ligação química ali. Ali é só físico. Eu só estou passando corrente elétrica ali. O químico está acontecendo dentro da bateria. Que eu tenho ácidos ali, a bateria tem ácido ali dentro, ok? Que essa bateria, o que acontece? Todo carro tem um alternador, certo? Que eu vou carregando, eu uso a energia e o alternador vai carregando essa bateria. É como se fosse uma bateria de celular que tivesse um carregador automático. Eu estou usando o celular e ele já está carregando automático. E é mais ou menos o que acontece com o carro, que eu tenho o alternador, que ele está girando, ele está fornecendo energia. É que no caso o alternador transforma a energia mecânica em energia elétrica. Exatamente, o alternador transforma energia mecânica em energia elétrica. Por quê? Porque ele vai girar ali, certo? Então ele vai transformar energia mecânica em energia elétrica para carregar a bateria, certo? Ok? Então lá a reação química está acontecendo dentro da bateria. Fora aquela faísquinha que dá, é só corrente elétrica, não tem nada ali passando. Professor, sim. Uma dúvida, eu sou da área de elétrica. Manda. Quanto maior o peso atômico, melhor a condutividade? Porque, por exemplo, o alumínio, o cobre, conduz melhor do que o alumínio. Só que aí eu fiquei com uma dúvida, porque o estânio... Peraí, segura o tio aí. Como é que é? Quem conduz mais? Por exemplo, o cobre conduz melhor tanto corrente como temperatura, melhor do que o alumínio. Só que aí eu fiquei com uma dúvida, que tem muitos materiais que vêm estanhado. Só que o estanho é fraco. Vamos lá, vamos entender aqui. Hoje, quando eu falo... semestre passado eu dei aula de materiais elétricos. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Quais são os dois principais metais condutores que são utilizados hoje? Cobre e alumínio, são os dois. Sim. Certo? Qual que é o X do alumínio? O alumínio ele tem uma resistividade maior que a do cobre. Ou seja, ele tende a aquecer mais que o cobre. Ok? Uhum. Porém, o alumínio tem que é a principal vantagem sobre o cobre, que o alumínio é muito mais leve que o cobre. Sim. Certo? Tanto é que essas linhas de transmissão grandes, os cabos são todos de alumínio. Tá? Não são mais de cobre. resistente. Porque, além de ele ser resistente, ele é muito mais leve que o cobre. Ok? Uhum. Quando a gente fala em condutibilidade elétrica, não tem nada a ver com o número atômico, com a massa atômica do elemento, e sim com as camadas eletrônicas que esse elemento possui. Certo? Certo. Eu vou mostrar a tabela periódica, eu não sei se vai dar para a gente ver tabela periódica hoje, mas na próxima aula eu vou mostrar a tabela periódica, apesar que dá para mostrar hoje uma tabela periódica. Você vai ver que o cobre, ele tem
um elétron na última camada. Então, eu consigo, esse elétron, eu consigo partilhar ele muito fácil, ok? O alumínio, a mesma coisa, tá? O alumínio eu tenho um pouco mais de elétrons na última camada, eu consigo partilhar ele fácil, tá? Então, não tem a ver com a densidade ou com a massa atômica dele, e sim com a camada eletrônica. Quando a gente fala o cobre é mais pesado, é uma característica do átomo de cobre, que ele é mais pesado do que o alumínio. Mas dependendo do tipo de aplicação, por exemplo, alguns tipos de motores, o pessoal prefere fazer enrolamento com alumínio porque fica um motor mais leve do que um motor de cobre, ok? Certo? Em termos de condutibilidade elétrica, melhor, são muito semelhantes, tá? Existem materiais mais condutíveis que os dois, como os metais nobres. Metal nobre tem uma condutibilidade elétrica melhor que os dois. Sim, tá? é isso que eu fiquei com dúvida, porque parece que quanto melhor a condutividade, mais frágil parece ser o componente. Não vou dizer que é mais frágil. Por exemplo, dois metais são muito utilizados para condutividade elétrica, mas a gente usa só para compostos elétricos, por exemplo, o ouro. O ouro ele é muito utilizado para circuitos eletrônicos, circuitos de alta precisão, placas eletrônicas, placas de computador, microchip, é feito de ouro. Por que é feito de ouro? Por dois motivos. Primeiro, que ele tem uma condutibilidade elétrica muito, muito boa, tá? Segundo, que ele não oxida. O ouro ele não enferruja, não oxida, tá? Depois disso, o elemento mais utilizado, o nobre mais utilizado para condutibilidade elétrica é a prata. A prata também tem uma boa condutibilidade elétrica. Qual o problema da prata? A prata ela oxida fácil, ela fica preta. E quando ela oxida, você perde a condutibilidade elétrica dela. Ok? Mas a fragilidade não tem nada a ver, e sim com a camada eletrônica dos elementos. Professor, seguindo o seu raciocínio da prata, tanto que tem muitas baterias automotivas hoje que são usadas aquele condutor de prata, né? Aquela bolinha onde prende é de prata. É de prata, exatamente. As baterias, grande parte das baterias, eu tenho os condutores de prata ali, porque ele tem boa condutibilidade elétrica. Esse é um dos exemplos porque a bateria é cara, né? Um dos motivos, não é só por esse, mas é um dos motivos, né? E por isso que ela junta bastante aquele tal de zinabre que todo mundo fala. Zinabre, exatamente. E tem muita gente que erra, ao invés de começa a ver zinabre, que é jogar WD, esses negócios, mas você vê para tirar esse zinabre é água fria, né? Água gelada. Joga água gelada em cima da bateria, você tira todo o zinabre e não precisa nem esfregar. Não, exatamente, porque você dissolve ela. Porque o que é o zinabre? É um sal solúvel. É uma reação que acontece ali do metal passando condutibilidade elétrica, você tem com o próprio o ar atmosférico, ele vai formar um sal ali que ele é solúvel em água. Então, se você jogar água fria ali, ele dissolve e põe no gato, sem novidade. Ok? É isso aí, fica a dica para o pessoal que não conhece, se acontecer por acaso, às vezes até a bateria acaba perdendo contato, o carro começa a falhar por causa disso. Só jogar um pouquinho de água gelada que tá livre. Certo? E é assim, e a bateria, ela tem que estar bem presa, hein? Se ela tiver com folga, a probabilidade de formar zinabre é maior, hein? Ela tem que estar bem presa. Ok? Certo, senhores? Ok. Maravilha. Lindo, lindo. Ok? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que eu ia compartilhar um negócio com vocês. Deixa eu achar aqui. Dois segundos. Estou percurando aqui.
Deixa eu achar um legal aqui. Tal. Tchá, 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 tchá. Esse aqui? Acho que é esse aqui. Esse aqui tá legal. Não gostei desse. Espera aí, 2 segundos, já vou. Essa tá boa. Vai ser pequeno. Não. Dois segundos, pessoal. Tô procurando um Go nosso aqui. Ah, essa aqui que eu quero. Aqui, tal. Copiar a imagem, eu já vou botar na apresentação, fica mais fácil. Vamos, fio. Aê! Perfect. Lindo, lindo. Então, vamos lá. Vou compartilhar novamente aqui a tela com vocês. Aqui. Vai. Voltamos. Todo mundo vendo aí diagrama de Linus Pauling, sim ou não? Sim. Certo? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona esse diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling virou para assim, ó, tem áudio aberto, tem microfone aberto. Linus Pauling virou para assim, opa, essas camadas eletrônicas, existem subníveis dessas camadas. Como é que são esses subníveis? A camada eletrônica do átomo, ele tem 7 camadas. Camada K, L, M, N, O, P e Q. Cada camada tem um número máximo de elétrons que pode ficar nela. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Tá, mas como é que funciona isso? Eu tenho subníveis de energia. O que são subníveis? Vamos entender aqui, ó. Rapidez aqui, ó, para a gente entender o que são subníveis de energia. Um S2, o S, o P e esse D e esse F é um negócio que a gente chama de orbital. O que é um orbital dentro do átomo? Pessoal, é só teoria aqui, só para a gente não perder muito a ideia aqui. O orbital é aonde eu posso encontrar um átomo, um elétron no meu átomo, ok? Então, por exemplo, o S2, deixa eu pegar outro negócio aqui. Fiquem aí. Professor. Sim, professor, sou eu. Na linha do 5 aí, do 5S, 5P, 5D, aí no final tem um 4. Não tá errado, não tá não? Calma, vamos ver. 4F14, a linha do 5 aí. Putz, olha, nossa, meu. E eu passei essa. Tá errado isso, hein? Porra, meu, parabéns, hein, pela. Tá errado, aqui é 5F14. Isso. Olha, mano, os caras tá errado a tabela aqui, ó, que vacilada que os caras deram, meu. Tem até uma outra aqui, ó. Foi erro da gráfica. Foi erro da gráfica. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou
Meu, puta, eu nem tinha visto isso, meu. E eu dei aula de química hoje falando sobre isso e eu não reparei, não reparei nisso, hein? E ninguém percebeu também, hein? O pior que mais você percebe é as quatro primeiras linhas aí. As quatro primeiras você percebe. A outras nem liga direito. Só olha assim. É que eu gosto de ver padrão, tem? Eu vejo coisinha diferente aí, Os alunos dessa turma é de outro nível. Meu, essa turma vocês são diferenciados, né, meu? Ó, tá vendo a tela aí? Agora sim, agora tá certo, ó. Uma outra tabela que eu achei, ó. 5F14. Aí sim. Ok? Tá certo. Aí tá certo. Pessoal, a mesma coisa, tá? Só que aqui tá de uma forma... É igual, mas é diferente. Ou é diferente, mas é igual. Tanto faz. Deixa eu ver se eu consigo fazer um gol nosso aqui. Ver se dá certo. Ó, mano. Ó, putz, já coloquei um em cima do outro. Eu vou até mesclar essas duas aqui. Passou colando, hein, professor? Porra, mano, eu vou até agrupar essas imagens aqui para não se perder ela. Agrupar. Beleza. Ah, agora sim, hein? Putz, grilo, hein? Obrigado pela observação aqui. A gente já acerta ela aqui já, ó. Ficou bonitinho, do jeito que estava a outra. Preciso nem deixar essa aqui. Vou até apagar esse slide aqui. Pronto, beleza. Agora sim, agora tá bonitinho, certo? O que são esses subníveis de energia? Eu tenho esse S, P, D, F. O que é isso aqui? Isso é um negócio que a gente chama de orbital. Eu estava na hora que vocês me chamaram aí, eu estava vendo. Cadê? É esse aqui, ó. Professor, tô vendo o teu erro aí. Que é? Tô vendo o teu erro aí. Tem 2 P. Em vez de ter um O, tem outro P. Na linha K, L, M, N, P, P, Q. Meu. L, M, N, O, P, Q. Aqui é um O. Foda, hein? Não, professor, Nossa, não tá feio o negócio hoje, hein? Tem que tirar essa linha aí, professor. Esse estagiário aí tá pica. Nossa, isso é meu. Tá puxando do manda embora o Wikipédia aí, estagiário, mano. imagem, cara. Mano, Tá puxando do Wikipédia. Mano, manda embora o estagiário, meu. Pelo amor de É. Deus, hein, meu. Eu tenho que corrigir de novo, professor. Deixa assim, vai. Vocês entenderam. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Caraca, mas é bom que vocês estão ligados, né? Tô vendo que vocês não estão dormindo, pelo menos, né? Que a gente sente falta de interagir nas outras aulas. Por quê? Nas outras aulas vocês não podem falar? É só pelo chat. É regime fechado. Você tá... Não, agora eu parei aqui. Vocês estão de brincadeira que os outros professores não liberam. Não, peraí. Eu mandei uma foto. Cadê? Eu acho que vocês viram. Eu mandei uma foto lá na Anguera, lá. A resposta do professor. Ele falou que era uma norma, professor. Tu acredita, cara? Ele falou, não, que são normas. Norma o quê? Anguera. Que não pode ligar o microfone? Ele falou isso. Cadê? Lá parece que é o sistema, aparece, né? Nesse aqui, não tem? Lá não tem nem opção microfone, não tem. Não é pelo Teams, é outro esquema lá, professor. Pessoal, eu não quero polemizar. Mas que professor que é? Nem sei o nome dele. Professor, são vários que tem assim. O meu é de princípio de eletricidade e magnetismo. Mandei lá no grupo, professor. Eu acho que é o tipo a da resposta disciplina. dele.
Mas se não me engano, tem vários alunos de várias cidades, professor, nessa aula. Caraca, sem interação vira videoaula. Melhor deixar logo Sem gravado interação lá é e pronto, videoaula, tá ligado? desculpa, sem interação vira videoaula. É uma deixa videoaula eu que ele falar. passa realmente. Vocês colocaram isso, agora, de verdade, não vou citar professor, não vou citar nada, mas eu vou falar uma coisa séria com vocês. Eu vou levar isso para coordenação, Pode levar. porque isso é muito sério, tá? Ô, professor, É o tipo de disciplina, professor. professor, Oi? essa disciplina que o colega falou aí, eu tive o semestre passado também, e ela estava como disciplina interativa. Geralmente as disciplinas interativas são videoaulas mesmo, não? Não, beleza. As DI é online, ok, beleza. Aqui, o que eu estou fazendo com você? Eu não estou fazendo vídeo aula online. Eu estou fazendo uma aula remota. A única diferença da aula que eu estou dando aqui, da aula que nós daríamos na Anhanguera, é que eu posso estar aqui de cueca, aqui dando aula para vocês não estão nem vendo, graças a Deus. Você tá de cueca, E professor? não, não tô brincando. Mas a matéria é a mesma. Você entendeu? A matéria é a mesma, não muda. Entre eu dar aula na Anhanguera lá presencial do que aqui, porque eu estaria passando esses mesmos slides para vocês. Então, ô professor, só que o que o cara acabou de falar, eu não sei o que falou, a minha matéria, as duas, que tá com esse negócio de sem falar pelo microfone, tá como simplesmente disciplina. Não tem nada de interativo. Ah, entendi. Então, mas aí no caso você tem que verificar, vai aqui naquela área meu curso e você vê lá, tem o campo se é disciplina interativa ou se é disciplina híbrida. Se for híbrida, tá errado. Agora, se for interativa, tá certo. Exatamente, se for híbrida, tá errado. Já olhei, tá errado mesmo. Então, o seu aqui pra mim tá como híbrida, René. Então, híbrida é o que nós estamos tendo. O híbrida é uma aula, não é uma aula virtual, é uma aula remota. Ao invés de estar na Anhanguera, eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês. Você entendeu? É uma aula diferente, é uma única coisa que eu não tomo na Anhanguera, mas, em nenhum lugar, pessoal, eu dou aula para ensino médio também. Nas duas outras escolas que eu dou aula, eu não bloqueio o microfone. Porque senão, muitas vezes os alunos falam pelo chat e a gente está animado na aula aqui e não vê o chat. Então, para passar 10 minutos, o cara fez uma pergunta no chat e eu nem vi. Porque eu estou prestando atenção na aula e eu não vejo o chat. Por isso que eu não bloqueio. E não pior bloqueio, é isso, velho. Porque o delay é enorme. Se tu manda mensagem, não chega na hora. O delay é um delay grande, velho. Quando ele vai responder, já tá em outra questão. Por isso que eu não bloqueio o áudio. Vocês não entenderam? Pergunta na hora. Professor, não entendi. Explica de novo. A gente explica de novo. Professor, essa é a maior dificuldade que você acabou de falar. A gente tem dúvida na hora ali. Tipo, uma explicação de resolução. E a gente não tem esse direito. A gente tem que ir lá. Aí, tipo, eu tô vendo aula pelo celular. Aí eu vou entrar no chat, aí bloqueio o áudio dele. Aí até eu fazer a pergunta, escrever. Quando eu volto, aí já saiu do ao vivo. Aí, sabe, é complicado. Pessoal, me falem aqui. Que turmas que eu tenho aqui? Eu tenho elétrica, eu tenho nono semestre, sétimo. O que eu tenho na sala? Engenharia da computação. Civil. Automação. Engenharia civil, sétimo semestre. Engenharia civil, semestre. Pessoal, mas deixa eu fazer uma pergunta com vocês. Aqui é o pessoal de elétrica que está falando. Mas pessoal de civil, de outras matérias, tem a mesma dificuldade ou não? Eu tenho. Sim. Eu tenho uma aula de... Eu também tenho. Eu tenho 3 aulas assim, professor. Eu sou a única que dá para ouvir e falar. Exatamente. Eu sou a única. É verdade, professor. A gente só tem 3 aulas. A sua é a única que a gente consegue interagir. Sim. O resto eles travam o microfone e ninguém consegue falar nada. Mas a de quinta-feira, se não me engano... Professor, eu sou da civil e todas elas são que nem a sua. A gente consegue falar normal.
As Tá. minhas também, professor. As minhas também a gente consegue falar normal. Então, beleza, porque eu tô achando muito estranho, pessoal. Porque o normal é isso. Porque senão é o que o pessoal falou, vira videoaula. A não ser que nem comentário, a não ser que seja uma matéria DI. DI é só virtual, vocês assistem lá, depois não tem nem professor. Mas as matérias online, as matérias remotas, as aulas remotas, é o que nós estamos tendo aqui. É como se fosse uma aula na sala de aula, só que eu estou na minha casa e vocês estão na de vocês. Por isso que minha câmera está sempre ligada. Ó, eu entrei aqui, tá aqui, ó, princípios de eletricidade e magnetismo, disciplina, só isso. E métodos matemáticos também, só tá disciplina, tá ligado? Só a Sociedade Brasileira tá como interativa pra gente, ô Luan. Tá. É. Essas duas, que vocês, princípio de eletricidade e magnetismo, e a outra, vocês também não podem falar nenhuma das duas? Não, não pode falar e nem nada. Eu coloquei no grupo aí, pessoal, um print aí. Olha que às vezes a gente manda no chat e nem isso elas respondem. Como é que é? Desculpa, o que você falou? Matemáticos. Também não dá Quando eu já mandei 3 perguntas no chat também, né, para a professora da minha matéria, ela nem sequer me respondeu. Não sei quantas pessoas mandaram também, né, porque na minha aula o chat é privado, só para o professor. E, professor, a aula de quinta-feira a gente não teve ainda porque o professor estava com problema elétrico, então a gente não sabe dizer se ele é o mesmo modelo ou se é interativo. Mas a da terça-feira, de terça-feira é esse modelo aí virtual. Mas o de quinta é igual ao de hoje, o de quinta. Porque nós conversamos com ele um pouco, não tem? Ele dizendo, explicando. Não teve aula, né? Se for, Mas não teve aula ainda, não dá para saber. A de quinta-feira, se eu não me engano, é com o professor Francisco Melara. Ele abre bastante, sim. Ele pergunta bastante e gosta de que participa também. Meu, agora, ó, o Melara é chegado. Meu, se o Melara bloqueasse aqui, eu ia pegar o celular, que eu tenho o telefone do Melara. Não, eu ele ia é ligar pro parceirão. Melara eu ia ligar pro Melara e ia comer o toco dele. Eu ia fazer, ô Melara, você tá de palhaçada, meu? Eu ia brigar com ele, porque o Melara é parceirão, meu. O Melara, quando a gente estava no presencial, o Melara era parceiro. Melara, o Saul, meus parceiros, Melara, Saul, quem mais? Cícero, meu, Cícero saiu, que pena. Matheus também é... Triste, foi triste. Cícero, Matheus, meu, todos parceirão, mano. Olha, pessoal, ó, o nome dele é Bruno César, ou de princípios de eletricidade e magnetismo, tá? Só pra... Viu da professora lá também? Deixa eu ver aqui. Não, ô professor, a Ih, pior dá pra parte da aula de métodos matemáticos é que ela pede pra gente fazer os exercícios pra fazer na mão, e aí ela pede pra entregar, só que daí quando você vai entregar, ninguém responde. Né? Chato. Então tá. Pessoal, manda essas informações que vocês estão passando no meu grupo. Pessoal, eu não sou, como diria, eu não sou nada, eu sou o cocô do cavalo do bandido, mas eu me solidarizo com vocês, você entendeu? Eu sei a dificuldade que a gente tem de estudar virtualmente, eu sei a dificuldade que vocês têm, e eu me solidarizo com vocês. Passe essas informações para mim no grupo, que eu vou tentar ajudar vocês. Não prometo, eu vou passar para o coordenador, aí é com ele. O que eu posso fazer é passar para o coordenador. Professor, se o coordenador não responde nem a gente, imagina Qual você. que vai ser tomada aí, eu não sei. Ó, eu já fiz o meu dever aqui, que é da avaliação, né? Já coloquei péssima para o professor de eletricidade. Só isso que eu fiz. Boa, garoto. Beleza? Vamos para a nossa aula, vai. Já são 8h30, a gente tá meia hora falando mal dos outros aqui e não continua. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Estamos falando de
Vamos voltar aqui na camada eletrônica aqui de Linus Pauling. Esquece que isso aqui tá errado. MNO tem um O. OPQ. Então esse P aqui é O, na realidade. Ó o O aqui, ó. KLMNO, O. E aqui tá P. Caraca, viu? Puta merda. Mas tudo bem, vamos lá. O que é essa camada eletrônica? Esse S, esse P, esse D, esse F, o que é? São orbitais. O que é um orbital? Orbital é a probabilidade de eu achar um elétron na camada eletrônica do átomo. Por que eu estou falando a probabilidade? Deixa eu botar aqui nos... Deixa eu até aumentar aqui, ó, para ficar mais fácil para todo mundo ver aqui, ó. Pessoal, esses são os orbitais. Então, o primeiro orbital aqui é o orbital S, que é uma esfera. O orbital S... Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Um S2, sabem que os S são todos 2, certo? O que significa esses S são todos 2 aqui, ó? Significa que nesse orbital S, que é o primeiro aqui, que é essa esfera, cabem no máximo 2 elétrons aqui dentro. Por que ele tem essa esfera? É a probabilidade de eu achar o elétron. Por quê? Pessoal, o elétron corre muito rápido. Eu não tenho como falar assim, ó, o elétron está aqui, o elétron está aqui, o elétron está aqui, o elétron está aqui. Então, o elétron vai estar em qualquer lugar dessa esfera. Entenderam isso? Porque a esfera não é que é uma esfera rígida. Ele vai estar por qualquer lugar dessa esfera. Entendido? Sim ou não? Sim. Sim, professor, só fiquei com uma dúvida. Sim. Como os elétrons eles se dividem por camadas, os elétrons teriam massas um pouco diferentes um do outro? Não. Primeiro, elétron não tem massa. Não, sim. Certo? Então, o que vai acontecer aí na história? Vamos pegar um exemplo de um elemento chamado magnésio. Vai. O magnésio ele tem 12 elétrons. Tá? Eu vou distribuindo esses 12 elétrons na camada, mas por camada, deixa eu voltar aqui, ó. A camada primeira só cabe 2. Então, se eu tenho 12 elétrons, eu não posso colocar 12 aqui. Eu vou colocar 2, eu vou colocar 8 e a M, que é a última, vai ficar só com 2. Porque eu tenho os 12 para distribuir aqui, ó. Então, eu vou distribuindo. Eu vou primeiro as mais próximas do núcleo e vou distribuindo até eu colocar todos os elétrons dentro do meu átomo. Ok? Sim ou não? Ok. Maravilha. Então, vamos botar no orbital. Boa noite. Fazer essa subdivisão, se dizer assim, né, dos elétrons, facilitou em quê? Né, comparado ao que era antes, K, L, M, O, P, Q. Então, continua sendo KLMNOPQ. Aqui é a forma que está organizada essas camadas. A gente vai entender. Vou explicar como é que funciona isso. Você vai entender como é que funciona direitinho cada uma dessas camadas ainda hoje, tá? Ok, obrigado. Professor, só outra dúvida aqui. É que aí começou 2, 8, 18, aí 32, 18, 8. Por que terminou em 2? Por que terminou em 2? Porque não terminou em 2. Não, terminou em 8. Não vai e volta, não é igual o começo. Ele termina em 8 mesmo. A gente vai entender isso. Eu vou explicar isso. Por causa da camada de valência, né, professor? Puta merda, meu! Alguém soltou uma camada de valência que eu perdi até o rumo da minha cadeira aqui. Caramba, mano, os caras já sacam de camada de valência. Meu, essa sala é top, mano. Puta merda, os caras já soltam de camada de valência. Camada de valência, que é a última camada eletrônica. Certo? E aí a gente fala da regra do octeto. Eu não vou falar agora da regra do octeto, que todo elemento, para ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Eu vou chegar aí. Vou chegar lá ainda. Ok? Aderlan, que aí distribuiu 12, aí tirou 2, depois tirou 8, aí no 18 sobrou só 2. Acho que era essa a dúvida dele.
Não, é que aqui, ó, vamos lá, deixa eu voltar para os meus, deixa eu explicar meus orbitais para a gente entender, para eu voltar lá no, então aqui, orbital S cabe 2, certo? O de baixo é o orbital P. O orbital P, o que que ele é? Ele é um 8. Não dá para a gente entender muito bem na figura aqui, mas ele é um 8 aqui, ó. Então, os elétrons, eles vão estar numa forma de um 8 aqui, ó. Quantos elétrons? No máximo 6. Tá? Pessoal, ô Renê, o que é esse P-1, P0, P1? É as formas que estão os 8. Então, olha aqui, vocês conseguem me ver no vídeo aí? Eu tenho um 8 assim, que está assim. Eu tenho um 8 que está assim. Eu tenho um 8 que está assim. Depende da posição que está esse meu 8. Entenderam? Sim ou não? Mais ou menos. Sim. Então, vamos lá. 8. É um 8, certo? Então, olha para mim. Imagina que meu braço é um 8. O 8 pode estar deitado, certo? Esse 8 pode estar em pé. Ou esse 8 pode estar deitado para frente. São as 3 formas que esse 8 pode estar. Ó, ele aqui está para cima, aqui ele está para um lado e aqui ele está para o outro. Entenderam? Sim ou não? Sim. As 3 formas que o 8 pode estar. Então, nesse orbital P, cabe 6 elétrons. Já no D, o que é o D? O D é como se fosse 2 8s, um junto do outro. Então, os elétrons passam daqui, eles vêm aqui, depois eles passam para esse azul mais claro, passam para aqui, então eles ficam circulando aqui, ó, nesse orbital D aqui, ó. Quantos elétrons eles ficam circulando aqui? 10 elétrons. Não é que fica circulando 10, fica circulando até 10. Eles cabem até 10. Ok? E aqui é a mesma história também, tá? Então aqui ele pode estar de um lado, pode estar para cima, pode estar para baixo. Como aqui ele tem esse 8, ele pode estar deitado, pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim. Então tem várias ordenações aqui. E aqui eu tenho o meu F. O orbital F, ele é como se... É esse 8 aqui do orbital D, só que eu tenho mais 2 bolinhas para cima, uma para baixo e uma para cima. Então, esse F, ao invés de caber 10, eles cabem 14, tá? Só para a gente entender como é que funciona esse orbital, tá? Vamos voltar aqui na minha apresentação. Exemplo de aplicação. Ah, tá, ótimo. Então, eu vou fazer a mão aqui para nós. Vou apagar, tá? Vamos pegar o exemplo do cloro. O cloro, ele é um alimento, ó, ele é um elemento de número atômico 17. Vamos a outra definição que eu não passei para vocês ainda. Segura aí. Número 17, pega essa. Número 17 é o número atômico do cloro. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Certo? Número atômico, número de prótons, ok? Sim ou não? Sim. Certo? Ok, número de prótons. Pessoal, eu já falei isso para vocês lá atrás. O elemento como ele está na natureza, o cloro, como ele está na natureza, eu não tenho carga elétrica sobrando. Ele é neutro. Então, pensem comigo. Se eu tenho 17 prótons que têm carga positiva, quantas cargas negativas eu tenho que ter para ele ser neutro? 17. 17. Quem é negativo? O elétron. O elétron. Então, ó, segura essa aí, ó. Número atômico 17 significa que eu tenho 17 prótons e quantos elétrons? 17. 17. Se eu tenho um elemento químico de número atômico 20 prótons, quantos elétrons? 20. 20. 50, e assim sucessivamente. Ok?
Vamos entender como é que funciona essa distribuição eletrônica aqui, Professor, ó. Sim. Só uma dúvida. O nêutron, ele pode ser tanto 17 ou mais. Como é que a gente sabe? O nêutron ele pode ser ou 17 ou mais. Perfeito. Então, aí existe uma forma de descobrir quantos nêutrons tem? Não, se não no tem. caso assim, do cloro é 17 ou se tem 30, por exemplo. Não tem. Não tem. Cada elemento tem uma característica. Mas, por via de regra, o nêutron ele é sempre o mesmo número de prótons ou mais. Beleza. É o número de prótons ou mais. Ok? Ok. Deixa eu voltar aqui para a gente entender como é que nós vamos fazer isso aqui, ó. Vou subir um pouquinho aqui para a gente ter espaço para desenhar embaixo aqui, ó. Ok? Opa. Pessoal, vamos pensar... Opa, deixa eu voltar aqui que ficou esquisito. Espera aí. Ok? Vou fazer o seguinte, deixa eu... tampar aqui, eu vou fazer aqui embaixo. Ok? Vamos pensar aqui, senhores. Eu tenho o cloro. Cloro. Vou voltar aqui, que senão... Okay. Então, aqui eu tenho o cloro 17. O que é o cloro 17? Significa que eu tenho 17 elétrons. Certo, sim ou não? Certo. Certo? Como é que eu vou fazer minha distribuição eletrônica do cloro 17? Vamos lá. Eu vou seguir esse quadrinho aqui, ó. Então, vamos lá. Ó, tá vendo que a seta vem de cima para baixo. Quando chega aqui, ó, não tem mais nada. Então, ela volta para o próximo. Terminou aqui, ela volta para o próximo. Terminou aqui, ela volta para o próximo. Certo? Então, vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Vou começar a fazer a minha distribuição. Opa. Um S2. Por que um S2? Não é um S2 aqui? Sim ou não? Isso, sim. Certo? Ok. Depois do 1S2, eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar, depois eu só acerto aqui, ó. 1S2, certo? Senão ficar, toda hora tem que mudar a configuração. Depois ele passa para o quê? 2S2, certo? Não é a sequência, né? Aqui? Certo. Renê, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Estou fazendo minha distribuição eletrônica. O número de cima significa o número de elétrons que eu estou distribuindo aqui, ó. Lembrando que o cloro são 17, eu tenho que distribuir 17 elétrons, certo? Sim ou não? Certo. Certo? 2S2. Ó, 2S2 passou daqui, ele veio para cá. Quantos elétrons eu já não coloquei aqui? Não coloquei 2 mais 2? 2 mais 2 não é 4? Isso. Tem que colocar 17, ainda tem 13 para colocar. Então, vamos seguir. Depois aqui eu tenho um 2P6. 2P6. Ok? Vamos continuar. Seguindo aqui, 3S2. 3S2. Ok? Tá 12. Falta 5. Vamos contar 12. Falta quantos? Faltam 5.
Vamos lá. 3S2, eu vou pular para cá. Pular para cá. Pessoal, aqui não é 3P6, só que tem um detalhe, eu não posso colocar 6. Se eu colocar 6, eu ultrapasso, vai dar 18, não vai? Vai. Então, o que eu faço? 3P5. O último eu posso arrumar o último só, 3P5. Essa é a minha distribuição eletrônica em camadas. Vamos entender o que significa isso? O máximo é 6, pode diminuir. Como? Né? Que o máximo é 6, né? E no caso pode diminuir, né? O último. Posso diminuir. Eu não posso aumentar. Diminuir eu posso. Ô, professor, no caso, se passasse de 18, poderia usar o D, né? Sim. Ah, eu vou sempre seguindo aqui, ó. Sigo aqui, volto aqui. Até eu preencher tudo. O última camada, o último aqui, eu posso ajustar para menos. Ou o último só. Antes não. Antes eu tenho que seguir a regrinha aqui, ó. O último eu posso acertar. Tá. Professor, não tá faltando mais um aí, não? Contei a menos, acho. O que foi? Não tá faltando mais um subnível aí? Eu contei 15. Não. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Ah, entendi. Tava contando os da frente. Certo? Beleza. Então, na realidade, isso aqui é isso aqui, ó. Soma só os elevados, né, professor? Só os elevados. Eu vou elevar aqui para a gente não se... vocês não se atrapalharem aqui. Só os elevados. Os elevados, quem que são os elevados? Os elevados são os elétrons. Ok? Beleza. Sim ou não? Vamos entender o que é essa distribuição eletrônica. 1s2. O 1 é a primeira camada, que é a camada K. Então, a K significa que eu tenho 2 elétrons. 2 é a camada L. Só que eu tenho 2 aqui. Eu vou somar 2s2 e 2p6. Então, eu tenho 2 mais 6, significa que na camada L, 8. E na camada M, que é a 3, eu vou ter 5 mais 2, 7. Então, na M aqui, eu tenho 7 elétrons. Ok? Sim ou não? Sim. Sim? O professor. Sim. Professor sou eu. O ajuste pode ser tanto para mais, tanto para menos. Não, só para menos. Para mais, nunca. Vai ter alguma ocasião que vai dar mais e tem alguma outra forma de fazer ou não vai ter essa ocasião? Não, vai ser sempre isso. Vamos pegar um outro exemplo? É que se for mais, vai para outra camada, né, professor? Vai para outra camada e vai aumentando, certo? Tem um elemento chamado de índio. Índio. O número atômico dele é 49. Um S2, 2S2. Vamos lá, terminem. 49. Tem que chegar até 49. 2p6. Vai, termina. Vai, 5 minutos para todo mundo fazer.
Ô, Luan, enquanto você está fazendo aí, me diz aqui, esse print que você deu da tela aqui da conversa com o professor, que ele falou que é norma da instituição, que disciplina que é? Foi de ontem, né? Acho que é... Princípios de elétrica e magnetismo. Princípio de elétrica. Princípios de elétrica e magnetismo, ok. Princípios de eletricidade e magnetismo, professor. Já tá pronto? Quase lá. Meu já tá pronto. Já. Vamos lá, eu quero saber quanto que dá o último. 5P1. 5? P. Quanto que dá o último? 5P1. O último tem que dar 5P1, pessoal. O último é 5P1. 5P1, maravilha. Só rapidinho, só estou passando uma mensagem aqui. Então vamos lá, vamos fazer esse? Então vamos lá. Deixa eu... Vou tirar o sobrescrito aqui, que senão depois eu só acerto ele aqui. Ó. Então aqui. Então vamos lá, pessoal. Falando para mim quanto que deu aí? 3S2, né? 3P6, vamos lá. Pera, 3P6, Professor, né? 3D10. Faltou 2P6 aí. Opa, faltou coisa aqui. Um S2, S2, 2P6, para... 2P6, desculpa. 2P6. 2S2. 2P6, 3S2. 3. 3S2. 3P6. Não, P6. Caramba, eu tô sem P6. D10. 3D10, então, 3P6, ó. 3P6, 4S2. 4? Nossa. 3D10. Faltou 3D10 aí. Então, 3D10 é agora. O 3D10 é agora. Depois o 4S2. 3D10. 4P6. 4P6. 5S2. 5S2. 4D10. 4D10. E 5P1. 5P1. Eu fui na ordem. Ok? Pessoal, vocês têm que seguir a ordem da seta aqui, ó. Se você mudar a ordem aqui, vocês vão se perder. Fica errado. Vocês têm que SP1 ainda. Que eu coloquei 3P6, 3D10 e foi no mesmo sentido, sabe? Só que não, ok, mas
por exemplo, é que aqui, ó, depois do 3, vamos pro 3P6. Cadê o 3P6? 3P6. Sim. O 3P6, ele vai pro 4S2. 3P6, 4S2. Depois do 4S2, que ele pula pro 3D10. Tá vendo aqui? Olha o sentido da seta aqui, ó. Entendi. Certo? Ele começa de cima para baixo. Por quê? Vamos supor que eu tivesse elemento que parasse aqui, pouco elétrico. Então, você ia fazer ao contrário. Então, não pode. Você tem que seguir de cima para baixo. Acabou aqui, ó. Eu volto para cima. 2, 3, S2. Terminou aqui? Volto para cima. 3P6, 4S2. Terminou aqui? Volto para cima. 3D10, 5S2. Terminei aqui, ó. Aí aqui sim. 4D10, 5P1, que é o último. Alguém não entendeu? Deixa eu só deixar isso aqui elevado para a gente não se atrapalhar com o número da frente. Ô, professor. Sim, vai falando enquanto eu tô... Essa tabela, ela é única ou tem um outro tipo de tabela? Ela é única. Então, essa tabela a gente vai ter que ter para posteriormente resolver. Para poder resolver isso. Tá? Beleza. Ok, senhores? Dúvidas? Não. Entenderam? Sim ou não? Sim. Professor, aí na classificação aí, como é que fica a classificação desse material? Ele tá ele, como se ficou no 5P1, a gente classificará ele pelo O32, é isso? Vamos lá, então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Camada 1, ó, o 1 só tem 2. Então, a camada K dele vai ser 2. A camada L é a 2. Então, aqui eu tenho 2, 2, 8. L8. A 3 é a M. Vamos somar tudo que é 3 aqui, ó. Eu tenho 2, 6 e eu tenho 3D10. Então, aqui vai ficar, a 3 vai ficar 18. A N, que vai ser a 4, eu tenho 2, 6, 8 e 10, 18. A N vai ficar 18. E a O, que é a última, que é a 5, ficou 1. Ficou 1 não, ficou 3. Ficou 1 aqui e 2 aqui, ficou 3. Certo? Sim ou não? Ah, entendi. Então ele é referido pelas camadas, né? É. Você tem que tomar cuidado com o número na frente. O número da frente é a camada dele. Ok. Ok? Beleza, senhores? Sim ou não? Nossa, bem confuso, mas é interessante. Não é... É confuso assim na ordem. Meu, isso não é simples, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Faz 20 anos que eu ensino química. Isso não é fácil, eu sei disso. Não é que é difícil, é que é confuso por causa desses monte de números. Mas se eu tiver essa planilha aqui do meu lado, é só eu seguir ela que não tem como errar. A não ser que eu faça algum erro de conta aqui embaixo. Mas se eu for na sequência, eu não erro. A não ser que eu errei aqui, comi bola, pulei algum aqui sem querer e tal. Mas se eu seguir isso aqui, ó, que ele vai ficar isso aqui, quer ver, ó? Tal. Cadê? Tem um aqui, ó. Ó como fica a sequência completa. A sequência completa fica isso aqui embaixo, ó. S2, S2, a completa. Essa é a sequência completa aqui, ó. Ok? Se você pegar essa sequência completa aqui, ó, e seguindo ela, talvez fique até mais fácil. É, parece ter mais fácil daí. 30, aí eu vou contar aqui, tá, onde deu? Ah, somou, deu a mais que 30, então eu corto e diminuo. Mas essa é a sequência correta aqui, ó. Dá 118, né, pessoal, total? Como? 118, né, total? 118 total. Então, no caso, seria mais fácil olhar por aí. Você Pode ser. No número que você quiser chegar,
Aí se, tipo, ultrapassar, você corta antes e completa no final. Você acerta o último. É. Você acerta o último. Vou marcar isso aí. Beleza? Beleza, professor. Captou? Captei. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Professor, Sim. O número depois do cloro e do índio é o número atômico, é isso? Opa, cadê? Ou é o número de elétrons, de prótons? Calma. Cadê o quê? Exercício que estávamos fazendo aqui que eu me perdi. Aqui. Índio 49 é o número atômico. O número atômico é o número de prótons ou o número de elétrons, certo? Quer dizer, na realidade, número atômico é o número de prótons. Consequentemente, é igual ao número de elétrons, certo? Ok? Beleza? Senhores, já são 9h05, tem mais coisa para eu passar, mas eu não vou passar, porque senão nós vamos demorar muito aqui, tem coisa mais legal para explicar para vocês, para a gente continuar na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente continua a partir daqui, a partir de Linus Pauling. Então, aqui, na próxima aula, o que nós vamos ver? Salto quântico, eu não vou explicar quântico para você aqui. Então, nós vamos explicar número atômico, prótons, nêutrons e elétrons. Eu vou explicar... Tabela periódica. Vou chegar... tabela periódica é a coisa mais linda. Vou chegar semana que vem nós já vamos falar de tabela periódica, tá? Eu vou explicar para vocês o conceito de isótopo, isóbaro, isótono, e aí a gente entra em tabela periódica também. Beleza? Ó, vou explicar o que é um isótopo, o que é um isóbaro e o que é um isótono. Isoeletrônico. Ó, eu tenho isótopo, isoeletrônico, isóbaro, e eu tenho os meus isótopos. A próxima aula a gente vai partir daqui. Ok? Eu vou explicar direitinho para vocês o que significa isso. Beleza, senhores? Sim ou não? Beleza, professor. Beleza, senhores? Então, boa noite para os senhores. Desejo-lhes boa noite e nos vemos na próxima semana que vem. Quarta-feira. Ó, mandei um WhatsApp pro Alvin, tá? Vamos ver o que ele vai responder, tá? Espero que responda, já que não responde nenhum de nós. Certo. E além de nós não conseguir falar na aula, a aula vai até às 10. Aí dá até sono. Não, velho. Eu saio meio... Sem intervalo. Ontem foi sem intervalo, verdade. Castigo. Castigo isso, não é preciso isso não. Então, maravilha, senhores. Ok? Pessoal, então, boa noite, aquele abraço, se mantenham com máscara, não vão em festa clandestina, e lembrando que a partir de sábado muda para fase vermelha, hein? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, sim? Aproveitando, Thiago. Sim, Thiago. Essa é a minha dúvida. Quando você estava passando algumas coisas nas pausas que você deu, o pessoal estava fazendo as contas que eu fiz, eu dei um estudo aqui sobre a camada de valência que você falou. Sim. E aí eu me lembrei, quanto menos elétrons ele tem na camada de valência, melhor condutor, certo? Perfeito. A minha dúvida é o seguinte, eu sou da área de construção de redes aéreas. Perfeito, legal. E nessa área a gente nunca troca o componente, o material, para, por exemplo, fazer umas conexões. Só que na baixa tensão, eu vejo muito isso acontecer e isso me deixou com muita dúvida, por isso que eu fiz essa pergunta. Por exemplo, eu vejo o estanho ser muito utilizado nas pontas de cabo para fazer as conexões. Sim. E eu vi que o estanho tem uma camada de valência com mais elétrons, significa que ele tem uma condutividade menor do que o cobre, por exemplo. Menor do que o cobre. O estanho tem uma quantidade menor do que o cobre. Por que se usa o estanho? Vamos lá. Principalmente na ponta, para os contatos.
não é a função do estanho ali, é simplesmente para facilitar a vida do peão. Vamos pegar o exemplo de um cabinho. Estamos falando de baixa tensão, tá? Sim. Se pegar um cabinho, você tem vários fios de cobre ali no meio, certo? Sim. Você joga um estanho para justamente eles ficarem juntinhos, eles não abrirem, para facilitar a vida do peão. Não, até aí eu compreendi. Mas na elétrica embaixo existe um negócio que eu utilizo muito, que é o terminal. Você isola 100% o cobre para depois fazer uma outra ligação com outro de cobre de novo. Ele fica 100% isolado só pelo estanho. Isso não prejudicaria? Criando aquecimento? Eu vou ter uma resistividade aí. Eu vou perder um pouco da minha condutibilidade, tá? Mas é diferente se eu tivesse um condutor vou fazer um comparativo, né? Não é o caso. Mas se eu tivesse um cabo de estanho, por exemplo, aí eu teria que a minha corrente passar por esse estanho. Ali não, ali eu tenho só um pequeno contato, vamos colocar assim, o tamanho de estanho que eu tenho que passar ali o meu elétron é pequeno. Vai dar uma diferença. Se eu for pegar, grosso modo, medir com altíssima precisão, vai dar uma diferençazinha. Mas na prática, isso ninguém vê. Na prática, isso não é imperceptível. Ok? Entendi. É diferente se eu fizesse um cabo de estanho. Aí sim, aí daria diferença. Mas só o condutorzinho ali, não. Eu achei que dava um movimento maior. Não, ali vai ser imperceptível. Não vai ser isso que vai dar diferença, não. Tá certo, então, professor. E a grande sacada de eu colocar esse terminal também é o seguinte: dependendo da conexão, o cobre, com o tempo, eu posso ter a formação de zinabre, né? Eu posso ter a formação de sulfato de cobre ali, ele fica meio azulado, o fio, no contato. Certo? Se eu colocar o estanho, isso não acontece. Entendi. Deve ser por isso que se usa só em baixa tensão, então, ele. Só em baixa tensão. Alta tensão, não. Alta tensão... Por quê? Porque a resistividade do estanho é maior que a resistividade do cobre. O estanho tem uma resistividade maior do que o cobre. Ou seja, o cobre tem uma condutibilidade elétrica melhor que o estanho. Eu não posso fazer um cabo de estanho, isso não. Mas só o contato ali, sem problema. Porque o estanho ele tem uma boa proteção contra a corrosão, né? Sim. Essa é a grande sacada do estanho também, né? Eu achei que tinha uma perca maior. Não. A grande sacada do estanho é que ele tem uma boa resistência à oxidação, ok? E diferente do alumínio, ele é um metal duro, né? O alumínio é um metal mais mole, né? Então eu não vou conseguir uma boa fixação se eu for colocasse um terminal de alumínio, por exemplo, né? Tá certo, então obrigado, professor. Okay? Até a próxima. Beleza, até a próxima. Esse material você manda no grupo, né? Vou mandar no grupo do WhatsApp. Tá certo, obrigado. Ok, um abraço, até mais. Até mais. Escutei a explicação, agora vou embora. Falou, boa noite. Falou, boa noite.